30 minutos de volta com Folha no Ar, primeira edição, e hoje, com muito prazer sempre, recebendo aqui o Almir Júnior, secretário de Agricultura de Campos. Quero só dar uma informação, e é sobre a agricultura, está nesse ramo. Hoje o Tito Hinojosa, que é o presidente da Asflucan, né, deve ser reeleito, confirmado logo mais à tarde como chapa única, né? Aliás, pelo belo trabalho que vem fazendo aí à frente da Asflucan, né? E ele será reeleito hoje para mais um mandato na Asflucan. E, portanto, Almir, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, né, Cláudio, a Luiz, aos colegas da Folha da Manhã, aos ouvintes. Agradecer mais uma vez a Folha pela disponibilidade do espaço para que a gente possa debater um tema que é tão rico para nós, né, e desafiador no município. Estamos aí à disposição, né, em nome da Secretaria de Agricultura, a qual a gente responde agora, para responder aquilo que tem sido demandado e para mostrar qual é o caminho que nós acreditamos, né, como dizia Mário Covas, na nossa verdade, para a gente reerguer a duras penas uma agricultura tão sofrida como é a agricultura de Campos do Goytacazes, tão abandonada e tão questionada ao longo dos últimos tempos. Bom dia, obrigado pela presença. É o quê? A terceira vez ou a segunda vez? Rapaz, eu já posso pedir música, eu acho, só como secretário de Agricultura. Não, a terceira com certeza que você vê agora comigo, você vê uma também com aquela menina Ingrid Trancoso. Sim, vou falar de cannabis. Cannabis, mas você já teve outros programas também, acho que teve no Folha Rural, né? No passado, aí, né, enquanto reitor, como presidente da FENORTE, várias vezes, vocês têm sido muito gentíssimos. Hino do Flamengo, não sendo hino do Flamengo, você pode pedir qualquer música aqui. Ô, Miguel, devagar com andou com Santa de Barra, hein? Olha que eu vou cantar o hino então do Flamengo. Você está comemorando, o Fluminense ganhou. Ganhou ontem. Mas Almir, só para antes de entrar no assunto, eu estava conversando aqui, e você participou de processo seletivo, você foi eleito reitor. Como é que você viu essa pesquisa da Folha de São Paulo ontem? A pesquisa, ela é muito dura para o governo, né? O governo Bolsonaro. E a Folha ela tem acertado em várias vezes. E o indicador de rejeição, a gente sempre brinca na UF, ganha eleição quem não tem rejeição, né? Para você ser eleito reitor na UF, tem que ter baixa rejeição. Se tiver alta rejeição, não elege nunca. E se tiver alguém aí que seja candidato, o Lula, ele tem uma rejeição menor e um indicador maior, a despeito da gente não saber, ainda pode aparecer talvez uma terceira via com baixa rejeição, né? Apesar de eu achar difícil, porque o Brasil não tem capacidade de união, a gente vai continuar na dicotomia ou um ou outro por muito tempo, mas a eleição foi muito dura para o governo. A pesquisa, né, é muito dura para o presidente Bolsonaro, e vem ao encontro, né, de quem compra muita briga e muitos atritos, ele vai chegar nesse sentido. E diante de uma pandemia, nós hoje sem vacina, isso tem sido algo muito duro, né? Acho que a população, de certa forma, não vai perdoar, às vezes, um erro deste. Almir, vamos ver, há muito tempo, mas o que eu acho, como eu falei, o que eu acho difícil de virar é a rejeição. Acho que ele pode... Na verdade, a rejeição tem muito a ver com o comportamento do presidente. E nada demonstra que ele vai mudar. Eu acho que ele vai insistir no modelo dele. Nesse modelo que levou muita gente a falar, ele não vou votar em hipótese nenhuma. Quando a gente tem rejeição de alguém, que a gente persiste no modelo de comportamento, a gente não reconquista em hipótese nenhuma, né? Isso é humano. E ali não parece ser o caso de que vai haver uma mudança de comportamento, ele vai insistir naquilo que ele acredita.
e que a população, ao que parece, está rejeitando. A gente entrevistou aqui na semana passada, não, foi semana passada, né? Semana passada, foi isso mesmo, Nildo Cardoso, vereador, que foi secretário de Agricultura no governo Rafael, e que tinha como os projetos essa reabertura aí do SEASA, que já funcionou, né? Eu me lembro, garoto, tenho memória de faz alguns anos, até porque eu era garoto faz alguns anos, estou com 48, né? Mas me lembro que era um centro muito ativo de ir com meu pai para fazer matéria e tal, de recebimento e distribuição da produção agropecuária, mais hortifruti granjeiro, né? Aqui de Campos, não só de Campos, de municípios vizinhos. E é um projeto que não andou ali no governo Rafael, né? E que agora, no governo Vladimir já falou sobre isso aqui, você já falou sobre isso aqui, né? Vladimir falou, inclusive, tem 2 projetos, um que seria até com o grupo de José Barcelos, outro seria um grupo de fora com o Nildo, com o próprio Nildo. Quer dizer, em que pé que está isso com a perspectiva real da SEASA ser realmente reativada e voltar a funcionar como centro de referência para a distribuição da produção rural de Campos? Na verdade, primeiro tem que parabenizar o Nildo para não deixar um projeto morrer. O Nildo, ele persistiu num projeto que começou ali em 2011, 2012, ainda no governo Rosinha, que fechou a quitação daquela área. O SEASA, ele é um projeto de 1975, 76. Na época, o governo federal brasileiro construiu SEASAs em cidades polos. Hoje nós temos em torno de 35, 37 SEASAs, algumas com muita dificuldade de funcionamento. Isso que você falou, eu cheguei em Campos em 93, setembro de 93, tive aula dentro do SEASA funcionando. É uma estrutura importantíssima para a região, né? Ele não é um central de abastecimento de Campos, ele tem que ser uma central de abastecimento regional, nacional, até porque Campos é hoje um grande hub, né? Você tem um porto para exportação, você tem um aeroporto do lado do SEASA, muito rico. Mas, Aloysio, o projeto, nós não temos um projeto do SEASA confeccionado. Nós não temos um caderno jurídico, um marco jurídico. O projeto SEASA não é um projeto, pode ser PPP, a gente tem discutido isso, pode ser PPP, deve ser PPP. Mas, para isso, a gente precisa ter empreendedores dispostos a arriscar num projeto que não é um projeto econômico por si só, ele é um projeto social forte. Não adianta necessariamente a gente chegar ali, porque se nós entregarmos o SEASA para uma concessão pública e não fizer as cobranças das devidas contrapartidas, ele simplesmente vira mais um atacadão na cidade com um dono. E não é isso. Não é isso, né? Ele não pode ser mais um atacadão concedido pelo órgão público com um dono que vai tocar. Então, uma PPP para um SEASA, ele precisa ter um caderno jurídico muito forte. E aí, talvez no governo passado, o maior equívoco foi não ter construído esse caderno. O que nós vamos ter dentro do SEASA? Nós, poder público, nós que vamos cuidar da modelagem. Qual é o modelo? Qual é o projeto? Cadê o caderno? Porque nós temos que ir lá na frente, porque se nós já tivéssemos lá permissionários, pessoas que usam o SEASA, como, por exemplo, usa o mercado municipal, devidamente organizado, a gente construiria muito mais facilmente alguma coisa onde o permissionário tenha poder, e ele precisa ter poder dentro da estrutura. Se o permissionário não tiver poder dentro da estrutura, repito, nós vamos construir mais um atacadão, e Campos tem construído bastante, né? Toda hora aparece em um ponto, o que não é ruim, muito pelo contrário. Então, o projeto SEASA, a gente tem estudado, a gente tem buscado, a gente tem conversado, tem PPPs pelo Brasil já funcionando, tem uma agora, por exemplo, no Piauí, que acabou de ganhar um prêmio da ONU como uma das melhores PPPs do mundo. Por quê? Porque é o projeto que a gente acredita. Não existe, eu nunca vi ninguém falar de banco de alimentos, eu não sei se vocês já ouviram alguém falar em banco de alimentos, né?
No projeto SEASA, que a gente discutiu o tempo inteiro, e a gente já falou sobre isso aqui, não tem a construção de um banco de alimentos, não tem a construção do que você faz com resíduo. Há muito, como é hortifruti granjeiro, há muito desperdício. Hoje, como é que nós deveríamos fazer com relação ao SEASA? O que nós estamos fazendo para tentar viabilizar? Primeiro, buscando empreendedores que queiram tocar um projeto de central de abastecimento com regulação pública. Até porque quando você faz uma concessão pública, tem regulação pública. Na BR-101, que foi uma concessão pública, tem regulação pública que está cobrando do concessionário o tempo inteiro. Opa, você parou a obra, opa, você não construiu o que estava devidamente planejado aqui, né? A gente tem falado isso muito sobre a BR-101. Então, só que no SEASA é diferente. Nós estamos trabalhando com pessoas, com valores da terra, com alimento. Segurança alimentar, ele é muito mais complexo do que alguém que acredita que nós podemos simplesmente conceder aquele espaço para que alguém toque o projeto. Então, a gente está construindo uma proposta sem investidor que entenda o que é essa relação com o agricultor, notadamente o pequeno produtor, fica impossível tocar o SEASA nesse sentido. A prefeitura, por outro lado, não tem a agilidade e a leveza, vamos dizer assim, não burocrática, para tocar um projeto que necessita de respostas muito rápidas, não é isso? Ali você tem que responder. Então, a gente está construindo uma proposta com consultores pelo Brasil afora, pessoal de São Paulo, pessoal de Minas, a SEASA de Contagem está no radar para ser transformado em PPP. O Rio de Janeiro tentou PPP durante muito tempo, por muita coisa, e nada andou. Então, a gente precisa, sim, do investidor. O certo é alguém da área de produção agrícola, habilitado em comercialização, se interessar em tocar um empreendimento cuja rentabilidade é de médio e longo prazo. Quando eu faço a concessão do ABR, no outro dia aparece uma catraca para cobrar pedágio, e recurso entra. No SEASA, nós vamos ter que ter pessoas, permissionários interessados. E ali tem que ter creche, tem que ter um sistema de recuperação dos resíduos para transformar. A Campos tem uma empresa que transforma resíduo em adubo, né? A GR Agrária. Então, a gente precisa de um movimento de sustentabilidade, de segurança alimentar e de investidor que entenda que a perspectiva futura é essa. É um mercado que a gente chama de quarta geração, porque senão nós vamos repetir o quê? Nós vamos repetir os modelos do SEASA que estão todos com dificuldades operacionais. Eu repito o que eu falei, acho que foi dia 28 de dezembro, a gente esteve aqui, né? Eu conheço SEASAs que não se viabilizaram e estão fechados. O Espírito Santo tem também, né? E hoje tem um outro modelo. Os maiores produtores, eles conseguem vincular a produção diretamente com as grandes redes de supermercado. O caminhão não para. Então, o modelo do SEASA precisa ser um modelo sustentável, começar devagar. A prefeitura precisa arrumar recursos para investir naquele espaço, para prepará-lo para o projeto. E eu tenho defendido isso porque eu acredito que o espaço é adequado para que a gente tenha ali um grande entreposto de comercialização de alimentos, não para Campos, né? Nós vamos lá depois falar da produção agrícola de Campos. Campos não tem, Campos e região talvez não tenha a produção devida para isso. Mas a gente pode começar devagar, colocando a parte da pedra, pensando no banco de alimentos, só para explicar às pessoas, e eu tenho falado nisso, nosso projeto tem isso. Outro dia eu conversei com o prefeito Vladimir, que é muito entusiasta desse tipo de proposta, tem visto que a agricultura é uma necessidade, tem falado isso, o vice-prefeito Frederico Paes é uma referência e alguém que colocou o agronegócio em Campos para andar, de uma empresa cooperativa que realmente traz retorno para a cidade, que a gente precisa tratar a questão de desperdício de alimento. A gente falou disso. E banco de alimentos que o governo federal financia é onde o alimento que não é vendido, porque o consumidor ele é muito exigente, ele é redistribuído para órgãos que precisa. 40% do que se entra no mercado municipal de Campos hoje vai para o lixo. Poderia estar sendo redistribuído para o restaurante popular que está ali do lado, né? Ali é só atravessar aquele corredor. Então é isso. Então, assim, repetindo, o Nildo naquele projeto, ele não deixou o projeto morrer. O projeto de recuperação do SEASA, só para finalizar,
É um projeto da UENF, de um projeto de extensão do professor Mauro Macedo, apresentado à Prefeitura de Campos nos anos de 2012 e 2013, como um projeto diferente, moderno, antenado com o que o mundo tem feito com mercados de quarta geração no mundo afora, e que, felizmente, o Nildo, enquanto secretário, pegou e colocou debaixo do braço, vamos lutar por isso. E é um projeto de médio prazo. Juridicamente, né, para ter um caderno jurídico, o ente público não pode conceder absolutamente nada sem estar registrado o que ele precisa. Então, é nesse sentido que a gente fala que o projeto SEASA continua vivo. Como a agricultura de Campos, e se as pessoas, os cidadãos e o município e a política partidária não tiver a devida paciência com os projetos de médio e longo prazo, não vamos sobreviver e vamos continuar tentando repetir erros do passado que não nos trouxeram a estarmos hoje numa situação de calamidade pública na agricultura campista. Nesse sentido. Fazer, bom, não é só aqui uma ouvinte do programa, coloca aqui um fato pessoal, mas um fato grave. Sandra Maria Teixeira dos Santos é médica. Ela coloca aqui num comentário: assaltaram, arrombaram minha casa Tafona, estou pedindo ajuda. Quem puder me ajudar, leve a minha TV LG 50 polegadas. Levaram a minha TV LG 50 polegadas. Sandra, quero crer que os arrombamentos, os criminosos já não estejam aí. Você tem que fazer, procurar 145 DP infelizmente, procurar 145 DP de São da Barra para fazer o registro, né? E se tivesse ver algum suspeito aí, por as redondezas, é acionar a Polícia Militar, o Guarda Civil Municipal, né? Mas só para registrar aqui, porque ela fez o apelo aqui, me desculpa, mas né? Não, isso é uma questão de urgência e tem que ser atendido. Estamos com um problema sério com a segurança no Brasil e a segurança regional. Isso tem que parar tudo e cuidar da vida e do risco disso. E rádio também é sempre utilidade pública, né? Mas agora, você falou do projeto, pode ser PPP e tal, não pode virar mais um atacadão. Mas qual a perspectiva dele estar, assim, de fato sendo... A gente tem com a reativação do SEASA a perspectiva que a gente tem com a justiça popular, por exemplo. Vai abrir... No curto prazo, porque o restaurante popular ele é diferente. O restaurante do povo ele é algo muito mais rápido de ser executado, até porque a gente estava pronto, funcionou até pouco tempo, e o órgão público coloca dinheiro como assistência social e faz. Um SEASA, na comercialização de alimentos, ele é um processo mais econômico, de viabilidade econômica. Pelo menos no meu entendimento, se você não fizer isso com vários permissionários, tem muita gente envolvida em todas as cadeias, de todos os tamanhos. Então, hoje, nós precisamos e estamos fazendo a construção de um caderno jurídico, buscando empreendedores pelo Brasil, conversando com quem fez. Se você pegar lá no SEASA, em Teresina, eles começaram há 10 anos atrás um projeto, e é um projeto estadual, entrou a Procuradoria Estadual, entrou vários advogados, entrou empreendedores, foram na Europa visitar modelos para fazer algo devidamente sustentável. Nem sempre é mais fácil você fazer isso a partir de uma obra que está há 30 anos parada. Ela precisa retornar e hoje, no meu entendimento, além de nós fazermos o que nós queremos lá dentro, a partir disso, nós já estamos buscando empreendedores que queiram executar aquilo, participar de uma concessão pública e entender que lá na frente, o permissionário que vai ter lá o seu box para comercialização, tem vários debates, né? Nós tivemos lá, a obra precisa de adaptações, aquilo foi feito para um tipo de caminhão de descarga que não existe mais. Então, hoje, se você for fazer descargas em caminhões, a rampa é baixa e precisa levar aquilo tudo. Então, nem sempre a gente pode fazer uma previsão. Se hoje aparecer, diante das nossas buscas, alguém que queira tocar aquilo lá, a partir daquilo que a prefeitura quer, que é um espaço mais democrático, que a concessão ou o permissionário também participe, tem vários. O modelo do SEASA do Rio de Janeiro
existe uma associação que toca, não é isso? Não sei se alguém já deve falar isso para vocês. Então, vários SEASA, Associação de Concessionários, o melhor de Campinas, a prefeitura tem a regulação e os permissionários é que tocam, tem uma associação de permissionários que tocam. Nós hoje não temos o permissionário ainda. Então, estes modelos realmente funcionam, alguém na frente, como uma associação cooperativa, e vai ao encontro daquilo que a gente debate para a política agrícola de Campos, que é um problema de Campos. Campos não tem associações da quantidade e na qualidade que a gente precisa para tocar empreendimentos agropecuários. Temos a Coagro como cooperativa, e a mesma coisa que nós podemos, vamos ressuscitar a Cooperleite, não é uma coisa simples, que funcionou bem, que chegou a transitar ali quase 100 mil litros de leite por dia. Então, o mundo mudou, o sistema mudou, e por isso os SEASAs brasileiros estão passando muita dificuldade de estar buscando uma gerência mais eficiente. Então, no curto prazo, eu não acredito que a gente consiga. Hoje, a gente trabalha com a perspectiva de arrumar recursos por meio do governo federal para recuperar a infraestrutura para que a gente faça uma concessão. Agora, perguntei a analogia que eu fiz com a restaurante popular, do povo, agora mudou o nome, enfim. Não é que... Não estou comparando um empreendimento com o outro, estou comparando um projeto que vinha sendo falado há muito tempo, em que ele foi concretizado. Vinícius de Moraes que dizia, né, meu tempo é quando? Então, eu queria saber... Só para lembrar, Luiz, para o modelo de concessão, nós estamos partindo do zero. Não existe este modelo. Então, isso aí, nós não encontramos na prefeitura nenhum processo pronto com um modelo de concessão. E esse modelo é o mais complexo. Ele é um caderno jurídico com especificações que estabelece o que vai ser feito ali. Isso não é uma coisa simples. Quem acha que vamos fazer, ou a gente entrega para alguém fazer, são dois modelos, né? Mas primeiro são duas formas de fazer. Tem também um programa de manifestação de interesse, mas para isso nós temos que ter o modelo que nós queremos para o SEASA, moderno, atual, com caderno jurídico. E aí você faz um programa de manifestação de interesse. Uma empresa quer tocar, se interessa, entra num edital, busca e reconstrói todo o processo. Só para repetir nesse processo, nós temos que ter empresas interessadas. Hoje, o colega Nildo aí, o vereador Nildo hoje, ex-secretário, disse que tem empresas interessadas. Mas, antes disso, nós temos que ter um caderno. Nós estamos construindo com consultores experientes do Brasil, com gente do CEAGESP, com gente do SEASA Minas, com gente do SEASA Campinas, e principalmente com um modelo que foi feito em Teresina de PPP, que ganhou um prêmio da ONU agora, né, em questões de sustentabilidade. Ou é isso, que é o que a gente defende tecnicamente, ou é entregar aquele espaço para alguém fazer o que bem entender. E repito, seria um atacadão com uma PPP que alguém é dono exclusivamente. Então nós estamos aí. É um processo de médio e longo prazo e que não andou nada ou muito pouco nos últimos 5 anos. O que andou foi, repito, e graças ao Nildo, todo mundo colocou na imagem popular que o SEASA é importante. Né? Ele realmente... A ideia, Nildo, a ideia. E assim, o projeto começou lá na UENF, o Nildo abraçou a ideia e permeou dentro da sociedade que aquele espaço está vivo e que precisa continuar. Além disso, nada mais foi feito. Mas, quer dizer, não é possível projetar, vamos colocar aí, até o final do governo Vladimir, o que você espera que esteja? Vamos mudar a pergunta. Eu espero que esteja funcionando. Que a gente tenha dado vida com pessoas àquele espaço, onde será possível... A gente já está trabalhando com a possibilidade de algumas estruturas de comercialização maiores que ficam soltas e perdidas para dentro da cidade e ir para aquele espaço. Né? Caminhões de distribuição que ocupam o espaço, inclusive causando transtorno do trânsito. Para isso, nós precisamos arrumar recursos, investir. Não sei se vale a pena fazer uma matéria, Luiz,
lá dentro. É preciso colocar lá 4, 5 milhões de reais para recuperar aquela estrutura. Hoje é perigoso colocar alguém lá dentro. Nem isso foi feito. O Nildo mesmo colocou que conseguiu emenda e não conseguiu executar a emenda para fazer a obra. Então, se nós conseguirmos recursos, vamos imaginar, este ano ou ano que vem, esse ano, a gente vai entrar numa... o prefeito Vladimir tem conseguido vários recursos, mas o orçamento da União foi liberado, acho que autorizado a gastar um mês atrás. Né? O orçamento da União foi aprovado, foi o mesmo modelo com o Trump, né? Que o orçamento ficou fechado, trabalhando com duodécimos durante 2 meses. Sem recursos hoje para a prefeitura investir ali, recuperar aquela estrutura e já colocar a pedra para funcionar, como a gente chama, para que seja um espaço de conexão entre quem produz e quem comercializa, nós na prefeitura temos condição de tocar isso. E, em paralelo, tocar um projeto de administração mais moderno. Mas hoje, repetindo as palavras do Nildo, ele conseguiu recurso e não conseguiu executar. Recurso financeiro próximo de 5 milhões de reais, né, para que a gente possa recuperar a infraestrutura abandonada e de alto risco de funcionamento para pessoas que se encontram hoje naquela unidade. Então, a projeção de prazo para que comece a funcionar seria o final do governo Vladimir, é isso? Isso, eu acho que assim, se a gente fizesse uma projeção e conseguir recuperar a estrutura, a partir do ano que vem, no terceiro ano do governo Vladimir, a gente já levar e começar, por parte do público, conceder espaço para interessados colocar seus negócios lá dentro. São 8h07, você não mandou aqui o horário para o bloco? Eu mandei 8h10. Mandou? Mandei. Se você permite, quando você acha aí, só numa sequência desse assunto... Mandou, desculpa, mandou sim. Só pegando esse fio aí, então, muito se questiona, e acho que cabe a pergunta, se de fato o SEASCAM, o antigo SEASA, enfim, ele vai ser realmente útil para Campos, no sentido de que a produção hoje nossa ainda é baixa. Não seria mais um entreposto ou coisa assim? Na verdade, assim, o SEASA não é para Campos, o SEASA é de Campos. Na verdade, hoje nós temos um consórcio de municípios aí, com personalidade jurídica, que vamos tratar isso junto, estamos tratando, já fizemos reunião sobre isso. Hoje a produção agrícola maior da região é em São Francisco Tabapuana. A gente estima aí, sei lá, a produção de hortifruti granjeiro que poderia ser comercializado no SEASA, tem uns estudos aí que falam em 200 milhões de reais, 70% disso é São Francisco Tabapuana. Grande São João da Barra? Grande São João da Barra, né? Mas São Francisco Tabapuana produz a maior parte dos alimentos, está na frente na relação da produção agrícola, e os outros municípios, mas também é um entreposto para aquele produtor de ovos de Santa Maria de Jetibá ter uma unidade para redistribuir para a região, aquele produtor de maçã do Sul ou de Petrolina ter um entreposto para fazer. Esse modelo a gente acredita. Porque Campos representa aqui um setor. Tem ali, a gente já falou nisso, a gente está trabalhando nisso, um porto seco, para que a gente possa trabalhar com a perspectiva de exportação de alimentos a partir de Campos, a partir do aeroporto, a partir do Porto do Açu, né? O aeroporto a 2 quilômetros, o Porto do Açu a 35 quilômetros. Tudo isso pensar muito maior. Se for uma unidade de redistribuição da alimentação local, é mais barato nós construirmos uma pequena unidade de redistribuição de alimentos. E esse projeto, esse caderno jurídico, esse modelo, o valor da concessão, o tamanho do bloco, quem viu o edital de concessão de um SEASA, ele tem perto de 300 páginas com detalhes dos detalhes. E várias ações dentro. Então, assim, eu acredito que hoje a gente coloca, como costumo dizer, vamos dar vida àquele espaço. Eu tive aula lá, Luiz, em 93, 94, e sei perfeitamente o valor disso. E aí é a prefeitura investindo. Ou arrumar um investidor que queira começar do zero. Eu acho este modelo muito difícil.
O caderno jurídico, Almir, vamos colocar assim, que você falou algumas vezes aqui do caderno jurídico. Ele vai estar pronto quando? Até o final do ano a gente tem um modelo de caderno jurídico para a gente tocar essa proposta. E em conseguindo recursos, a gente está tentando buscar, a gente ter recursos para o ano que vem fazer uma reforma consistente naquele prédio. Uma pergunta do seu colega da UENF, professor Alcimar Ribeiro, Alcimar Chagas. Professor Almir, entendo que as ideias precisam ser sistematizadas em um projeto de cunho sistêmico. O que você formular e exercitar um projeto de demonstração, exemplo da merenda escolar, que contrapõe ações coletivas de governança para resolver questões como escala, diversidade, tecnologia, recursos para investimento, logísticas, comercialização, etc. Ele bota uma interrogação no final da frase. Eu entendi que o Alcimar, inclusive, fez uma colocação sem ser uma pergunta, né? Exatamente. E tem razão, a gente precisa de um projeto sistêmico. É por isso que eu falo, eu preciso de um projeto sistêmico e sustentável, não de mais um elefante branco na cidade. Sabe, de obras que não resolvem absolutamente nada. O SEASA, o entreposto de comercialização de alimento em Campos é importante, é fundamental. Mas não é ele que vai alavancar por si só a agricultura local. Nós temos problemas muito mais graves na agricultura local e que a gente precisa falar muito mais. O SEASA é um instrumento importante, mas não é a alavanca que vai colocar a comercialização. O Alcimar falou da merenda escolar. Nosso produtor rural hoje não consegue vender para merenda escolar. Ele não tem DAP, ele não tem regularização fundiária, ele não consegue acesso a crédito. Então, o SEASA, assim, eu não coloco este peso de que o SEASA vai alavancar a agricultura regional, porque, na minha opinião, não vai. Não, ninguém disse que também que vai, mas foi ele que... Não, mas assim, o Alcimar falou da necessidade de ter um projeto sistêmico. Sim, Por isso que eu estou falando. Então, o SEASA, e eu estou assim, concordando com ele, ele coloca assim, o sistema, se o SEASA não está solto, eles por si só não resolvem o problema, precisa de uma organização, precisa de logística. No bom e velho português, não pode entrar um caminhão lá no SEASA para despachar alguma coisa e esse caminhão sair vazio de Campos, sabe? Por exemplo, na logística é isso. Então, é tudo automatizado, tudo eletrônico, tudo interconectado. Um caminhão sai melão de Mossoró para entregar no SEASA e ali ele sabe que ele tem que pegar maçã e levar para Mossoró. Então, é nesse sentido da logística. A gestão pública não dá conta da celeridade que um entreposto desse exige. Nós temos extrema dificuldade com isso. Por isso que os permissionários, que é quem anda acelerado, que chega lá às 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, quando não dorme lá, precisam ter poder na gestão do negócio. 8h13, Nogueira. Não, e a gente pode até lembrar, Luiz, próximo, acho que lá no final do programa, né, a regulamentação fundiária, e aí o crédito vai para o Almir justamente, ele criou aí a Casa do Produtor, né, que faz exatamente isso. E tem um tema que eu pego às vezes aqui no WhatsApp com o Almir, sobre a questão de abacaxi. Campos é um grande produtor de abacaxi do Espírito Santo. Você entendeu como, né, Almir? A gente produz aqui... porque Cláudio morou lá perto. Não, eu morei em Marataízes. Mas aliás, o know-how veio de lá, né, Almir? Depois você comenta sobre isso. Se você comprar um picolé dessa marca de picolé aí, é uma famosa que tem paletetas, alguma coisa, tá lá, abacaxi de Marataízes. Abacaxi de São Francisco da Bapuana está na caixinha como o nome de abacaxi. Mas me parece, tem uma série de coisas aí que a gente tem conhecimento, me parece que... assim, é porque nós perdemos a identidade agrícola, né? Tem um negócio em agricultura chamado identidade geográfica, que a gente faz em vinhos, né? Quem conhece aí há muito tempo, eu sempre cito o exemplo antigamente você tomava cidra, cerezé e falava que estava tomando champanhe, né? Hoje é proibido você falar um negócio desse.
Então você tem o chuvisco, inclusive com estudos aí de um mestrado profissional entre o ENF e o IFE, mostrando a necessidade de nós identificarmos geograficamente aquele como um produto genuinamente campista. A farinha de São Francisco Tabapuana como uma coisa genuinamente de São Francisco Tabapuana. Isso é que dá marca de mercado. Então, abacaxi de Marataízes. Só que a gente planta abacaxi bem antes do que Marataízes. Tem 70 anos que a gente planta abacaxi. Nós perdemos a goiabada campista. É por isso que os valores da terra, por isso que eu tenho feito, quem acompanha em rede social, é mostrar que Campos produz. Tem produtos de alta qualidade na região e nós precisamos identificá-los como os bons exemplos. Eu estou voltando lá na UENF, né, quando tinha a Fazenda Modelo. A Fazenda Modelo está fora da UENF. Tem bons agricultores fazendo os bons processos, agregando valor e ganhando dinheiro com isso. Então a gente perdeu a identidade dos produtos agrícolas que Campos teve a vida inteira, do açúcar, sabe? Da goiabada, né? Da bananada, que a gente chegou aqui com o Ceasa funcionando e no entorno dele ali tinha várias indústrias. E a identidade geográfica é importante para isso. Então, quando você compra um produto de um sorvete, está lá abacaxi de Marataízes, olha o poder disso no sistema de comercialização. Quando o agricultor liga para um canto, se eu tenho abacaxi, de onde você é? De Marataízes. Já deu a identidade. E nós temos que recuperar isso. Então, é um processo social de médio e longo prazo, de ordenamento. Só para finalizar nesse ponto aqui, nós temos 1.000 assentados em Campos, em 18 mil hectares de terra. Quase ninguém ou ninguém tem o título da terra. Então, ele não pode acessar crédito. Vamos deixar esse aí para o final do programa. Acredito que vai ser, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos importantes, não menos do que falamos até agora. São 8h17 aqui no Folha no Ar, primeira edição. Uma pausa rápida para o intervalo e a gente volta conversando com o secretário de Agricultura de Campos, Almir Júnior, ao vivo aqui no Folha no Ar. Oferecimentos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Com a ajuda